Olá, amigos. Vamos aqui às nossas oportunidades, possíveis oportunidades de compra e de venda aqui para essa semana, dos dias 16 aos dias 20. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já agradeço você, que é membro aí DV completo dentro do canal. E essas oportunidades eu vou primeiro passar nas oportunidades anteriores. Estou aqui gravando hoje do meu home office provisório, bem provisório ainda, mas pelo menos já vai sair aqui conteúdo já de um novo local. Vamos lá, começar pela BBS3, que foi uma das possibilidades de compra na semana que eu comentei para compra na semana passada, mas não gerou nada tão significativo. Teria que gerar aqui pelo gráfico 105 minutos algum sinal de alta. O sinal de alta que gerou foi aqui e não andou tanto assim. No máximo ali um para 1,5 em relação a esse risco aqui. Enfim, estaria dentro aí da posição. Olhando aqui agora para a SUS-B3, e aí, falando já para essa semana, eu vou comentar ela, a BBS3, daqui a pouco para essa semana. O SUS-B3 andou muito bem e gerou resultado aí, a operação de compra que já tinha sido comentada na semana passada e trouxe aí outra alternativa também, que gerou um sinal de alta, sinalização também de alta no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 105 minutos, aqui, ó, e gerou realmente um bom resultado aí, SUS-B3. A Semin 3 também gerou um sinal de alta ali, que era para superação máxima, mas fez uma nova máxima descendente, e aí superação dessa máxima, possibilidade de compra, já gerou relação de retorno de 1 para 1. Não sairia mais perdendo dessa posição, colocar o stop aí no 0 a 0 em CMI3. FLRY3 foi a situação que também gerou a possibilidade de uma compra aqui, que eu comentei na semana passada, que é um risco maior porque o tamanho do candle ficou grande, mas a compra aqui terminou gerando relações com retorno de 1 para 1 e aqui teria saído basicamente no 0 a 0 em FLRY3. KLBN11 não gerou aquele fechamento acima da média, com nova máxima na sequência. Agora que sim que gerou fechamento com nova máxima, já não vejo tão boa essa operação. Então, se eu fosse resolver abrir uma compra na superação da máxima desse candle aqui, eu colocaria um capital menor nessa posição, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Tinha S3, também aqui a ação já vinha dentro do movimento de alta, uma sinalização de alta aqui na semana anterior. Possibilidade de entrada seria rompimento dessa máxima aqui, que chegou a também gerar ali algo em torno de 1 para 1 em relação até esse candle aqui, mas voltou para o 0 a 0. Ativo que dá para ficar realmente de olho nessa próxima semana, se patinar aqui e gerar um sinal de alta para compra. A HPV3, Repvida, era a possibilidade de mais um focar na venda se gerasse alguma correção. A venda aqui já estaria andando, então botando o stop aqui em cima, já estaria andando. A tendência é que ela venha algo mais para baixo aqui, a HPV3, então vamos ver na próxima semana, está fluindo aqui essa venda. Prio 3, que era uma das possibilidades de trabalhar numa venda, se fizesse assim, ela foi lá e rompeu tudo para cima, então agora seria um pouco mais, que eu vou comentar daqui a pouco também, um pouco mais para compra. Puri 3, que também pensando aí na ponta vendedora, fez aqui uma correção, gerou sinal de topo, agora que está começando a gerar uma movimentação para baixo, mas ainda dentro de um cenário mais travado, risco maior, já tinha comentado semana passada, bem travada aqui a posição. BRAP 4, que era uma possibilidade de venda, se fosse vender já aqui de cara, teria acionado o stop aqui logo aqui na sequência, mas a venda mais interessante nessa formação de topo descendente, inclusive é um dos ativos que eu vou comentar também nessa análise mais à frente. O DPV3 não conseguiu evoluir, se tivesse vendido só por conta desse candle aqui, que até foi comentado na semana passada, teria acionado stop na superação da máxima desse candle aqui. E ficou agora entre as médias, não faria nada ainda em relação a esse papel. Vamos aqui para as oportunidades desta semana. Começando aqui por Banco do Brasil. BBS3, qual que seria a possibilidade? Compra. Pensando primeiramente em compra, vou colocar até em azul aqui o desenho. O ideal é que aconteça aqui pelo menos uns 2 a 3 candles para entrada lá para quinta ou sexta-feira de fundo ascendente, acima da média, ou testando a média, ou essa região de topos anteriores, ali por volta dos 48,05 até um patamar ali na faixa dos 47,70 no máximo. BBDC4, possibilidade de olhar aqui que ela está dentro das médias, é uma região que é mais difícil operacionalmente, mas com as chances de fazer assim, ó, se ela não evoluir muito para baixo nos próximos, pelo menos 2 pregões, 2 a 3 pregões, melhor ainda, para depois gerar um sinal de alta, possibilidade de compra ou de fundo, ou aqui desse pivôzinho de alta. Seria a alternativa, mas tem que ter mais alguns pregões aí de forma fraca
para baixo ou de forma lateral entre aí as duas médias do gráfico diário. Depois disso, vou falar de JBSS3. Me interessaria essa mais interessante, na minha opinião. De que forma seria a entrada? Se ela tiver mais aqui, pelo menos uns 2 candles, gerar compra ou de fundo ou de pivô de alta seria a possibilidade de entrada. Se a entrada ficar de fundo, ficar muito próximo do topo, aguardar aqui o rompimento seria mais interessante. Se a entrada ficar mais afastada do topo, como eu estou desenhando aqui, melhor ainda, porque abre um espaço um pouco maior para esses dois topos anteriores, que é a região de fundo anterior, zona de resistência, por volta aqui dos R$19,25. A LSO3 vai ficar parecido, que eu vou montar, falar de IGTI e também Multi 3, eu não vou colocar aqui, mas Multi seria algo parecido, que é o que eu acabei de falar de JBSS3, ter pelo menos mais ali uns 2 candles para depois gerar algum sinal de fundo ascendente a favor da sinalização de alta ali do gráfico semanal, ó, essa sinalização aqui de alta, possibilidade de tentar pegar a continuidade do movimento de subida, seja através de um fundo ascendente, se fizer assim, ou se ficar aqui de forma mais lateral, mais alguns pregões, e depois gerar um pivô de alta também, outra alternativa de entrada. E GTI 11, parecido, então o ideal é que essa aqui ficasse até mais lateral aqui assim, para depois gerar um pivô de alta, que seria a possibilidade de uma compra no papel. A fundo ascendente eu me interessaria mais por ALSO3. SMTO3, essa aqui, ó, ela vem dentro pelo gráfico diário ali com uma sinalização mais baixista, né, de topos e fundos descendentes, mas se a gente olhar para o gráfico semanal, ó, ela está lá presa em cima da média e do topo anterior, então duplo suporte para o papel, que pode trazer o quê? Um fundo ascendente no gráfico semanal e disparar para cima. O que seria interessante acontecer aqui? O ideal, mais 2 pregões, assim, ó, com máximas descendentes, e depois gerar sinalização de alta. No mínimo um pregão para gerar uma compra aí de fundo ascendente. No mínimo um pregão, o stop ficar abaixo da mínima do true range, da volatilidade do ativo, ou abaixo da mínima do candle aí, que a mínima do movimento de correção. E depois disso aqui, depois de SMTO3, 3R, RP3, gerou um movimento de subida que anulou a sua tendência de baixa, quebrou a sua estrutura aqui de baixa no gráfico diário. Consequentemente, essa aqui vai precisar de uma correção um pouquinho maior. Ou seja, entrada para mim só lá de quinta ou sexta-feira para buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no papel. Prio 3 semelhante. Depois que retomou aqui, rompendo tudo para cima, o ideal também 3 a 4 pregões corrigindo para gerar um fundo ascendente. Ou a outra forma, buscar pelo gráfico de 105 minutos, alternativa mais curta de trades mais rápidos, né, que dure 1, 2 pregões, preferencialmente. Indo aqui agora para falar de BB Seguridade, aqui uma compra de risco maior. Ela não tem uma tendência aí já tão bem montada, a estrutura ainda é de alta de maneira geral. Aqui é uma região importante de suporte, passa por essa região de fundo, passa por esse fundo, passa por esse topo anterior. Então, se ela vier aqui, ó, até mesmo oscilar abaixo desse patamar e gerar um sinal de alta aqui, seria uma das alternativas de arriscar uma compra tentando pegar algo para cima, stop ficando abaixo da mínima do candle, responsável pela mínima do movimento. Então, o ideal é que teste essa região antes, teste o suporte que vai de 31,21 a 31,12, para depois gerar esse sinal de alta aí, entrando, comprando essa ação com risco um pouco maior. Por falar em risco um pouco maior, nós temos aqui a MGLU3, que está dentro da tendência de baixa, todos os prazos operacionais, gerou ali um candle com sombra superior, ainda fraqueza por passos compradores, mas um longo movimento de subida, quebrou a sequência no gráfico semanal, vou ampliar aqui, ó, quebrou a sequência de mínimas descendentes. Então, se ela no gráfico diário gerar aqui mais 1 a 2 pregões e proporcionar um sinal de fundo, seria aquela compra de risco, fundo ascendente, sem estar apoiada ainda por uma tendência de alta, tentando pegar o próximo movimento de subida. Essa seria a alternativa mais arriscada em cima de MGLU3. BPAC 11, aqui seria um pouco mais olhando para a venda. De que forma? Ela fechou abaixo desse candle, já entraria vendendo aqui? Só se for com menos capital, se perdesse essa mínima aqui, somente se perdesse essa mínima. O ideal seria, pelo gráfico de 105 minutos, vou colocar aqui na tela, ela proporcionar algo assim, ela vem e gera um sinal de baixa abaixo da região aí dos R$ 31,20. Ideal seria isso.
ou mesmo até mais para baixo esse patamar, pelo gráfico também de 60 minutos, enfim, seria o mais interessante. Para evitar vender agora e o ativo já começar a voltar aqui para cima dessa região. Para trabalhar na venda no papel, ele tem que dar indício de estar fraco para subir, respeitando essa região aqui, não voltar mais para cima dos 31,20. Depois aqui de BPAC 11, no mesmo cenário, ITSA4. Então, para mim, desde essa mínima aqui, isso aqui tudo é um processo de correção que culminou nessa pancada para baixo, nesse forte engolfo de baixo. Entrada aqui com stop aqui ficou muito longo e próximo do suporte. Então, ou seja, a proporção do stop para esse nível de suporte é desproporcional. Então, seria a alternativa, se for fazer a venda com menos capital, tentando pegar a continuidade do movimento de queda do papel, ou aguardar no intraday em gráfico 105 ou 120 minutos por algum sinal de baixa em um nível de resistência. Açaí 3, essa aqui também ficou com stop longo, mas seria alternativa aí de bota menos capital, mas já igual a ITSA 4, essa aqui é até um pouquinho mais alinhada para baixo, tentando pegar algo para baixo aqui em ITSA 4, depois de um longo candle de alta. Corpo pequeno aqui, chamado Estrela da Noite, aqui a gente tendo essa sinalização, uma Evening Star, são 3 candles aqui, um grande candle de alta, um candle de indefinição com corpo pequeno, e depois um candle grande de baixa, voltando inclusive a fechar abaixo ali da média, perdendo a mínima do grande candle de alta, perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade desse papel vir para perder esses dois fundos. Essa seria minha expectativa, apesar de um contexto aqui até um pouquinho mais de indefinição, mas mantendo seus topos descendentes e suas médias alinhadas para baixo. Então, Açaí 3, TOTS 3 da mesma forma, foi lá em cima batendo resistência, rompeu resistência aqui, ó, mas bateu aqui nesse fundo anterior, mais média de prazo maior que a média do gráfico semanal, aqui está ela, média do gráfico semanal, e aí fecha forte abaixo, também é a alternativa de entrada ou nessa perda de mínimo, ou nesse fechamento, stop aqui para cima da máxima nesse candle, tentando pegar algo para baixo, bota menos capital, tem suporte relevante pela frente, mas tem vários ativos que estão dessa forma, tá? Gerando sinal mais forte aí de baixa, geraram sinal mais forte de baixa no último pregão da semana. SLCE3, ó, também chegou aqui a gerar um candle de reversão chamado de estrela cadente, perdeu a mínima desse candle, seria uma primeira alternativa de venda, faz aqui um grande candle de baixa e aqui aumentando a probabilidade de queda. Então entrou vendendo aqui, tem um suporte muito próximo, menos capital, stop aqui pelo menos acima da máxima desse candle, tentando pegar a continuidade do movimento de queda nesse papel. BRAP 4 também pancada para baixo. Todos esses ativos ou entra com menos capital ou pega e busca uma entrada pelo gráfico de menor periodicidade, um gráfico de 60 minutos ou um gráfico de 105 minutos através de algum sinal de baixa. São alternativas de entrada, mas são ativos que eu estaria mais voltado a trabalhar na posição de venda. NTCO3, pancadaça para baixo, isso aqui tudo sendo um processo de correção dessa queda aqui, ó, dessa queda, e com a maior probabilidade de ter algo para baixo. O ideal seria sinalizações de baixa no gráfico de menor periodicidade, abaixo da região dos 14,14, ou seja, pegar aqui um gráfico de 105 minutos, ela vem, perde essa mínima aqui, bate aqui, vem, sobe, vem até para cima dos 14, vai até os 14, pode ir até os 14, 14, 14, 15 e gera sinalização de topo descendente para trabalhar numa venda com stop um pouco mais curto. Então, depois de Natura, para fechar aqui, RDOR3, Reddor, dentro de um longo movimento de baixo para o gráfico semanal, veio aqui forte para baixo, faz uma correção curta, já andou bastante para baixo, essa aqui ideal é que aguarde realmente uma correção no gráfico de 105 minutos para buscar uma venda mais próxima de um nível de resistência do gráfico de 105 minutos. Então são essas as alternativas que eu enxergo aí de forma mais interessante para esta semana. Se surgirem outras e a gente formalizar alguma outra pelo aplicativo DV Invest, você vai receber aí no seu celular, caso você seja aí assinante do aplicativo DV Invest. É isso. Comente aqui abaixo. Você vê outro papel aí interessante para essa semana? Comenta aqui, bota aqui nos comentários que eu falo a respeito. Abraço.